you fucking fight back. Também. Não discordo. Então são temporadas semelhantes. Me parece que a grande diferença é que o Fluminense é um time que empata menos e perde mais. O Fluminense é um time que tem mais trocação. O adversário, assim, né? me parece, pelos números, assim, quando eu chego à conclusão e combino os números com a minha observação, o Fluminense deixa o adversário jogar um pouco mais. As partidas do Fluminense são muito agradáveis, não só porque o Fluminense joga muito, mas porque o adversário também cria bastante. É a conclusão a que eu chego nesses números. Isso de quem você prefere pegar ou quem você prefere evitar, o Fluminense pode perfeitamente te aplicar 2 goleadas, você não vê a bola e tipo fez contra o River. O Palmeiras provavelmente vai te fazer 2-1-0 e vai te despachar dando a impressão que você poderia ter feito alguma coisa a mais contra ele. Se você fizer só dando a impressão. melhor, Só dando a impressão, você não vai conseguir. Que não vai conseguir. E o Fluminense é isso, talvez corra mais riscos, tal, mas também pode te aplicar uma goleada assim. Se você fizer um quem é melhor, eu acho que dá Palmeiras, cara. De 1 por 1, jogador por jogador? Jogador por jogador. Eu estou mentalmente passando aqui, dá o Palmeiras com alguma vantagem até. É que o Fluminense se explica mais pelo todo, né? O Fluminense Um pouquinho. O Cano não seria titular no Palmeiras? Seria. Então, Não estou dizendo que é zero. O Ganso joga no Palmeiras para você? Podemos discutir. Se você botar ele do lado do Veiga, não. O Área joga para você no Palmeiras? Depende se você colocar... se você bater ele com o Dudu, dá discussão. Entendeu? O André joga no Palmeiras? O André joga em qualquer time do Brasil. O André, Cano são os inquestionáveis. Marcelo joga no Palmeiras? Se você comparar com o Piquerez, dá uma discussão boa nesse momento. O Piquerez também não está tão bem, voltando de lesão, tudo, mas Piquerez e Marcelo, acho que dá uma discussão boa. E aí, Roger? O quê? Qual é o time mais temido na sua visão, Palmeiras ou Fluminense? Essa linha. O Fluminense é um time que pode te aplicar uma goleada histórica, meter 4, 5 em cada jogo. O Palmeiras é aquele time que você vai jogar contra ele e não vai conseguir, de repente, se mover. Porque ele vai te asfixiando, ele vai te tomando ar, ele vai te bloqueando em todas as ações e é muito consciente naquilo e no tempo do jogo para fazer um gol e para te tirar de zona de conforto e aí sim ainda te apertar mais. Agora, o Fluminense é um que se você de alguma forma der um mole, você vai tomar 5, 6. Mas também você pode ganhar o jogo. É difícil. Você fez a pergunta do mata-mata, né? Imagina, os dois do outro lado, Fluminense e Palmeiras. Você pode escolher contra quem vai jogar. Hoje em dia é difícil você escolher essa... Vamos para a mesa tática para você contar os segredos dessas duas equipes? Eu acho que elas não têm, tem tanto assim, segredo, não. Eu acho que a gente pode mostrar a diferença das duas equipes e não os segredos. Então, Eu acho que... Se você mostrar o segredo, também não é mais segredo. A gente pode mostrar um pouco de vulnerabilidade do Fluminense, né? Porque o Fluminense perde mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras não te dá essa vulnerabilidade, né? Então desenha pra gente como o Fluminense joga. Um de cada vez? Eu quiser montar os dois ao mesmo tempo, você que manda. É difícil depois para explicar alguma coisa. Vamos de cada vez. Aqui você tem o André, tá jogando com o Alexander, né? Uhum. Por aqui o Ganso um pouco mais livre, o Marcelo e o Samuel Xavier. Estou falando o mais tradicional, né? Porque aí você tem Arias, Cano e Keno. No segundo tempo contra o River, acho que ainda no primeiro o Keno saiu, entrou o Lima, né? Foi no primeiro ou no segundo tempo. Time base, né? Mas esse é o time base. 4-3-3? Um 4-3-3 mentiroso, né? Porque, na verdade, o que o Diniz ele expõe muito esses dois zagueiros? Porque ele gosta de trazer praticamente todo mundo para cá. Aí ele traz Samuel Xavier aqui por dentro, ele deixa o Arias aqui. Aí, o que acontecia? E ele abre o Keno lá do outro lado. E dificilmente o Cano participa dessa chacrinha aqui ou dessa comunidade. Porque ele tem que estar aqui para a chegada dessa bola. A bola começa... E o Keno também para chegar e fazer isso aqui. Do restante, ele traz todo mundo para cá. Samuel Xavier entra, o André dá suporte, o Ganso vem por aqui,
O Alexander vem para cá e o Marcelo vem para cá para também Você acha que o Fluminense é um time que pende para a direita, então? É isso? Eu acho que ele tem mais facilidade de jogar pela direita. Muito mais facilidade de jogar pela direita por causa desses dois caras aqui, ó. Desses dois caras aqui. Arias e Samuel Xavier. Samuel Xavier entendeu muito bem essa penetração por aqui, ó. Muito bem. O segundo gol, né? Toda hora ele faz isso. Toda hora ele faz isso. Aí ele traz Ganso para cá e o Ganso também gosta de vir para cá e ele tem ele que é daqui para a penetração aqui do Samuel Xavier. A bola vem aqui no Ganso, ele enfia para cá e entra o Xavier por aqui, Cano por aqui. O que ele fazia antigamente quando ele não tinha Marcelo? Quando ele tinha Caio Paulista para cá? Ele tinha, se eu não me engano, era Luiz Henrique que jogava aqui. O Luiz Henrique vinha para cá e quem espetava lá era o Caio Paulista. Porque o Caio não tinha essa condição que tem o Marcelo ou o Alexander, que quando o Marcelo não joga, joga lá e joga o Martinelli por dentro, ou o Lima, ou o Pirani, esses outros jogadores, que são jogadores mais de meia. Quem fazia essa função aqui era o Caio Paulista e ele trazia por dentro o Luiz Henrique, ou o Matheus Martins também, que jogou, foi vendido agora para o futebol italiano. Você acha que quem enfrentar o Fluminense deve se organizar para povoar mais, então, o lado esquerdo da defesa, para parar o lado direito do ataque do Fluminense? Ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado por esse lado. E o grande problema dos adversários do Fluminense é o quê? Agora eu vou posicionar o Palmeiras só para, não como sendo Palmeiras, como se fosse um adversário qualquer. Um adversário, tá? Vamos fazer a linha de 4 também. 2 e aqui, aí 2 volantes, 1 meia e 3 na frente, tá? Como o Palmeiras joga. Sim, como o Palmeiras joga. E o Everton aqui. O Everton aqui. Quando o Fluminense traz todo mundo para cá, né? Você tem superioridade numérica aqui. Rapaz, eu morro de nervoso com esse futebol sem bola de você. Né? A bola tá por aqui. Bola é um detalhe. O que o time está se defendendo tem que fazer, teoricamente, é também trazer, né? Para você fechar aqui. Mas aí é tudo que o Fluminense quer, né? Que aí, olha aqui. Olha a área como é que fica. Se ele conseguir sair. E se não trouxer, você gera os espaços aqui. E aí o Fluminense entra por aqui. Esse é um grande dilema dos treinadores que enfrentam o Fluminense. Trago todo mundo para cá e arrumo essa confusão aqui, não deixa ele sair, a bola é invertida, né? Ou sai daqui, essa bola chega lá, aí o Cano vai estar sozinho, o Keno vai estar sozinho, o outro jogador que tem por lá. A grande vulnerabilidade é uma bola roubada aqui. E aí conseguir ligar, fazer a ligação direto para o outro lado é onde pega todo o Fluminense desarrumado. Então esse é o segredo do Fluminense, conseguir chegar com muita aproximação e muitos jogadores num determinado setor do campo. E aí fica muito difícil. E aqui todo mundo tem qualidade, né? Ganso, Arias, Samuel Xavier que está chegando, Alexander, Marcelo que chega por aqui, o André, o que ele faz com a bola, a confiança que ele tem de girar no meio de 2, 3 jogadores, de reter a bola, de fazer esse passe curto, é muito grande. Então, o Fluminense confia muito nesses 6, 7 jogadores que ele traz por um cantinho para fazer essa movimentação de passes curtos e envolvimento. E ele vem em bloco, né? Vem todo mundo andando assim, cara. Muito difícil de marcar. A gente conseguiria mostrar o segundo gol do Fluminense contra o River Plate, a jogadaça do Cano, do Ganso para o Samuel Xavier, que mostra exatamente isso, o congestionamento do lado direito até o a infiltração do Samuel Xavier. Enquanto a gente procura... Eu vou desenhar o Palmeiras. Desenha o Palmeiras pra gente. O Palmeiras é o time padrão, né? É o Murilo, Gustavo, Rocha e Piquerez. Aí você tem o Zé Rafael, o Veiga e o Menino, ele fica aqui, né? Como ele dá muita liberdade pro Veiga, onde ele vai, o Menino tem que preencher do outro lado. Então, eles dois se conhecem muito bem, porque eles fazem muito isso, né? E quando posse de bola, o Menino também tem a condição de infiltração. Tá jogando com o Arthur, Dudu e o Rony. E esse jogador também, ele facilita muito o trabalho desses dois, né? Como o passe que ele recebeu para sofrer o pênalti aqui. A gente estava no outro dia discutindo quem é o cara que faz melhor esse diagonal curta no Brasil.
alguém falou assim, não, o Gabriel é perfeito nessa. Aí eu lembrei, o Rony é espetacular, né? Essa explosão que ele tem para sair entre os dois zagueiros ou entre zagueiro e lateral do adversário, ele sai 2 metros antes e chega 3 na frente, né? Porque ele é muito rápido e ele é muito inteligente para fazer esse movimento aqui. Por isso que ele se adaptou muito bem a essa função. Não é nenhum centroavante que vai jogar parado entre os dois zagueiros, mas ele foge um pouquinho dessa primeira zona, ele ganha 1 metro para trás para poder entender e sair desse raio de marcação e também para ficar nessa comunicação visual com o meia. Essa comunicação visual é muito importante, né? De você estar esperando o movimento, mas também estar olhando para o seu companheiro para entender o momento certo de partir. E ele pode partir antes, mesmo esses dois confiam demais, porque ele sabe que o Rony, com 1 metro antes, ele vai chegar na frente. Então essa bola vai entrar com facilidade. E essas conexões, quem tiver por aqui, ou Menino ou Veiga, vai fazer um tripé. O Marcos Rocha, de muito pouco, ele faz ultrapassagem, que muitas vezes a liberdade vem para o Dudu entrar e o Piquerez passar, e aí ele desenha quase com saída de 3, né? E o Zé Rafael sempre plantado aqui. É um time mais padrão, não vai ter essa aglomerado de gente por um lado, mas eles conhecem muito bem a movimentação de cada um, né? Esses triângulos aqui, o Palmeiras faz muito triângulo, né? Triangulação, né? Aqui é Veiga, Dudu e Piquerez, aí do outro lado você tem Arthur, Menino e Rony, que sai por ali, e o Zé Rafael sempre dando esse suporte, né? É um time com menos aglomeração, mas conhece muito essas triangulações de canto de campo para acionar Rony, que tem essa facilidade de infiltração. Você está fazendo tantos elogios e merecidos ao Rony, né? Foi o 3º jogo em que o Endrick não saiu do banco. Mas vamos contar 2 com o time titular, porque o outro foi contra o Tombense, pela Copa do Brasil, o time reserva. Então são 2 jogos contra o Corinthians, sábado e ontem na Libertadores, em que o Endrick não é utilizado. E acho que é normal. O futebol que o Rony joga hoje, realmente, e ele joga melhor aqui. O problema é que o Endrick não está sendo a escolha, né? O Navarro está entrando. Exato. Contra o Tombense ele ficou no banco também. Foi pro banco, mas não entrou. Mas mesmo... Exato, o Navarro tem entrado. Contra sem o Rony, né? O Palmeiras ficou um tempo sem o Rony e sem o Veiga. E o acréscimo que os dois dão a esse time titular é impressionante. Mas Voltou bem o Veiga, hein? Bem demais, bem demais. Muito bem. Mas o Abel, ele encontrou uma solução criativa, né? Porque ele usava Flaco e Endrick aqui, né? Os dois fazendo muito essa... Ele tirou... E aí, ele quase que plantou Zé e Menino, até porque desses 2 jogadores você tem um pouquinho menos de recomposição. Aí, quando o Palmeiras tinha a bola, o Menino encostava um pouquinho mais, mas esses 2... O que acontece quando você tem 2, Flaco e Endrick? Os 2 conseguem vir aqui também trabalhar e você confunde a marcação dos zagueiros. Porque o zagueiro, quem volta aqui, o que acontece? O zagueiro ou sai na caça para tirar o espaço entre linhas, né, para esse cara não receber e vir de frente, mas se eu saio aqui para fazer essa marcação em cima, eu dou esse espaço nas costas para o outro fazer a diagonal e a bola entrar por aqui. Então é difícil essa dúvida gerada por 2 atacantes, que um dos 2 consegue fazer esses movimentos aqui, é sempre muito importante para você entrar numa linha que os 2 zagueiros estejam aqui. Saio e bloqueio essa primeira bola, mas dou o espaço da diagonal do outro, ou planto essa diagonal, eu não vou dar para ele, mas esse que recebe a bola vem de frente, com a bola dominada. E aí tem entrada em diagonal de tudo quanto é lado, né? É sempre a dúvida gerada no adversário. O Abel é muito criativo nesse elenco que ele tem, né? Porque ele já perdeu os 2, Rony e Veiga, depois Scarpa, e ele vai... Danilo, e ele vai, dentro do que ele tem no elenco, ele vai criando alternativas, e alternativas sempre interessantes. Por isso que está fazendo tanto sucesso, né? Já há bastante tempo, né? Não é só os resultados. São...